Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1972. Prezada Dona Olga, devo principalmente, em agradecimento à sua carta, cumprimentá-la ao senhor Zene e filhos pelo nascimento de Fábio Marcel. Imagino que a melhor maneira de ampliar a nossa realidade será sempre de agradecimento da família. É uma forma subjetiva e física ao mesmo tempo de integração, como se o tempo se ampliasse dentro de um espaço que não é mais apenas o de nossa própria dimensão, mas de todo o nosso destino humano de desdobramento e de continuidade. Portanto, quando me lembro de Irati, de 1940, 1960, de 1972, percebo um acréscimo de valores humanos que faz da feição da cidade a sua própria realidade ampliada. Não é uma satisfação? Que valem as vogais e a pontuação diante dessa notícia que abre mão um clarão tão nítido da visão da realidade da família iratiense desde a época do Cine Teatro Central na Rua 15 aos dias que correm de implantação de mais uma corrente cultural em nossa cidade, de instalação de uma faculdade de filosofia, etc. Estamos todos de parabéns. Sinceramente, Foed Castro Chama. Irati, 4 de junho de 1982. Estimado Chama, ainda sobre o impacto de uma das melhores boas novas, premiação do poeta Foed Castro Chama Intrínseca, segunda Bienal Nestlé de Literatura, edição de O Debate, de 2 de junho de 1984, é com grande alegria que vou à sua presença felicitá-lo pelo feito e pelas honras tão gloriosamente recebidas. Sinto-me corresponsável, pois a nossa convivência durante um extenso lastro de tempo, enquanto o seu livro Pedra da Transmutação estava sendo escrito, parece-me e dá-me o direito de assim sentir-me, pois a nossa amizade, de certa maneira sempre atual, apesar de alguns desentendimentos próprios das grandes almas dos sensitivos, permita-me que me sinta eufórica e intensamente feliz. Sempre acreditei em você, em seu trabalho literário, sua inteligência superior e invulgar, como ainda hoje o admiro e o considero. As minhas felicitações a você, extensiva também a todos os seus familiares. Abraços a Lucy e em especial a Dona Zenaide e ao Jorginho. Com os meus abraços cordiais a você, sua conterrânea e amiga Olga Grishinsky Zene. Caneta, papel, saudade, amizade, admiração, poesia, ingredientes que resultaram na compilação de mais de 100 páginas, cujo conteúdo nos remete a momentos agradáveis, numa viagem pela barcaça onde se projeta uma obra de arte. Vidas que se entrelaçaram com os laços da amizade e de respeito. Ideias, pensamentos, criações que nos revelam passagens belíssimas, desde as mais simples observações da natureza, passando por fatos históricos marcantes, momentos de alegria, momentos de tristeza, mas sempre compartilhados. Duas almas sensíveis nos convidam a viajar na barcaça, ideias e presença. Em nome dos autores Olga Grishinsky Zene e Foed Castro Chama, e também das suas respectivas famílias, em nome da Prefeitura Municipal, através do Departamento de Cultura, e também em nome da Academia de Letras, Artes e Ciências de Irati, ALAX, agradecemos a presença de todos vocês, das autoridades, secretários, diretores departamentais, representantes, dirigentes de instituições e também toda a comunidade de Irati, que aqui se faz presente nesse evento comemorativo ao lançamento do livro Barcaça, Ideias e Presença. E agora, nesse momento, pedimos para que todos fiquem em posição de respeito para a execução dos hinos nacional do Brasil e também para a execução do hino oficial do cinquentenário de Irati. Pirangas, margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante,
E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belas, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Irati, Irati, cidade amada, que marchando na trilha do sucesso, a bandeira ostenta desfraldada, com o brado de ordem e progresso. Irati, Irati, terra querida, para honrar esse nome tão pujante, tua gente trabalha destemida pelo bem do Brasil gigante. Tens escolas, tens indústrias e tens campanhas vitrigais, onde os filhos que são fortes, teu perfil eleva sempre mais. Lá no morro, a linda imagem, que é o teu nosso altivo relicário, lembrará a posteridade do teu feliz cinquentenário. Sobre o verde da grama, entre alaridos de abelhas a colher o mel da tarde, um reino se desdobra em outro reino de trégua. Cresce a lã, ele reparte o trigo, tece o linho, veste o sono de crespos pensamentos. Quer tremer de amor as cordas de sua alma, em sonho e em sonho se divide. Se entrelaça, ansioso de encontrar-se na distância que fica entre suas pedras. Não se alcança e recomeça o canto. Reino obscuro de lenda, onde se queimam tantas luzes e sempre aceso permanece raro a procurar-se por caminho escuro. Renasce do sossego a brasa viva, onde queimei os olhos. Rasgo o sonho e floresce a clamar sobre o meu peito, para que a alcance o toque. Brasa esquiva escondida na cor negra da noite, entre crespos cabelos a dormir. Acende com a umidade o livro jeito, de bocas a florir. Brasa partida em riso, corre alegre pelo corpo teu hálito macio de água azul. E acorda-me. Apaguei o escuro, deito nos braços a asa trêmula do amor que resguarda teu grito. Somos pássaros esquecidos na solidão do vento. Foed Castro Chama. Olga Grishinsky-Zene é brasileira, nascida em Irati, filha de João Grishinsky e Maria Vasilevsky Grishinsky, esposa de José Cantídio Zene in memoriam. Tem 3 filhos, José Eugênio, Raul Marcos e Arthur Humberto Zene. São noras Gladys Bini, Zuil Soares e Leni Gomes de Oliveira Zene. Tem 9 netos, Fábio Marcel, Marco Rodrigo, Márgara Patrícia, Laisla Fernanda, Thaíse, Homero Augusto, Tiago Roberto, Keila Rafaela e Beatriz Zene, e tem
3 bisnetos: Mateus Elias, Patrick Zene e Felipe Zene da Silva. Profissão: aposentou-se no comércio. Atualização: poesia. Os seus estudos primários foram todos realizados aqui em Irati. Completou o ensino médio em Curitiba, onde concluiu diversos cursos. Em 1971, promoção do convívio Sociedade Brasileira de Cultura, se fez presente ao curso de palestras sobre os problemas do desenvolvimento brasileiro. Secretária do Clube Soroptimista em 1965, Clube dos Serviços Lion, como domadora desde 1956. Literatura desde 1959 até a presente data. Tem mais de 20 livros editados e 3 edições especiais. Obras a publicar: O Grande Objetivo, Bases de Comunicação a Serviço da Oratória, Noções de Oratória e 35 anos de pronunciamentos em público, anos 1962 e 1997, ABC da Literatura de Irati, à espera da 2ª edição. Olga Grichinsky-Zene consta como patrona da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, ocupando a cadeira número 26. Foed Castro Chama é brasileiro, nascido em Irati, Paraná. Filho de Elias Chama e Zenaide Gomes de Castro Chama. Casado com Luci Monteiro Chama. Tem 2 filhos, Alfredo e Maria Alice. Instrução universitária, profissão, poesia e tradução. Tem livros de poesia publicados, são 10 livros de poesia publicados, livro de cartas, ensaios e mais de 12 traduções. Possui várias publicações na área literária, inclusive ganhador de vários prêmios. Membro da Sociedade Teosófica do Brasil, Foed Castro Chama consta como patrono da cadeira número 9 da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná. Pedimos a presença, para o aplauso de vocês, do excelentíssimo prefeito, senhor Sérgio Luiz Stoklos. Autora do livro Barcaça, Ideias e Presença, senhora Olga Grichinsky-Zene. Autor do livro Barcaça, Ideias e Presenças, senhor Foed Castro Chama. Presidente da ALACS, Academia de Letras, Artes e Ciências de Irati, senhora Luísa Nelma Filos. Historiador, escritor, professor e membro da ALACS, professor José Maria Orreda. O indizível. Sob o indizível se esconde o traço da abóboda celestial e indefinida. Dentro do oleiro, ao findar do abraço, se encrespa a existência. Flui do ressonar da cápsula ressequida ao resignar do som submisso. No respingar do azul sumido, se levanta a vida. No reaconchegar do pipilar ardente, no augusto da existência interrompida, brinda o traço seu feliz colóquio, a ternura e a bem-aventurança. Dentre 1000 vozes, uma se espanta. Postergada a seguir o eterno rumo, reposteiro corrido sobre a lenda, do luzeiro que ferido a própria luz contempla. Razão, equivalência, labor, perfume. Razões demais para viver presença. Sou aquilo que no éter impercebido se chama amor e bem-querença. Olga Grichinsky-Zene. Pedimos agora os pronunciamentos dos componentes da mesa. Chamaremos para pronunciamento o historiador, professor e escritor, senhor José Maria Orreda. Barcaça. Barco que vem e que vai,
igual ao barco que traz peixe do mar. A emoção da carta que vem e que vai, assim como luz é a energia do ar. A carta que vai quando não se pode ir, que vem quando a urgência é ficar, que une o que o destino separa, que reencontra aqueles que nunca estiveram distantes, aproxima os vizinhos da mesma rua, da mesma quadra, na verdade do mesmo quadrante, aqueles que estão na mesma sintonia da vida e do sonho. Quem inventou a distância não só inventou a carta, como ainda, na inspiração da criatividade, inventou a saudade. A carta é a extensão da telepatia, mensagem de paz e sabedoria, levada pela bandeja do vento, a emoção de outro firmamento. Em O Poder da Palavra, Foé de Castro Chama afirma: articular o verbo até medir-lhe o som, a extensão de suas cordas, suas arestas, as potências contidas no ritmo interior e sua aritmética de pedra e explosão, seu trânsito na escala rarefeita da audiência à voz que o emite. Dona Olga Grishinsky-Zeni, em seu livro Escrínio, editado em 1968, diz: palavra, tu és o vínculo que nos une, tu és a pura água da qual me embebi, tu és o eco que se esconde em meu peito, tu és aquilo que se chama vida. Só para ti eu guardo o meu belo canto. Percepção da palavra é o título do texto que Júlio Marcos Bronislaves escreveu para a Revista do Centenário, número 4, ainda inédita. E ele escreve: o poder da palavra não é apenas uma constatação, mas a afirmação do entendimento de como o saber poético de Foed e de Dona Olga nos remetem a um envolvimento ardente com Irati, seus limites e seus personagens. Qual seria, então, em essência, o significado da literatura? A literatura, em especial a poesia, e é preciso que se diga que a prosa tende para a poesia, como a poesia tende para a prosa, a literatura será tanto mais significativa quando servir de estímulo à procura de um universo mais profundo que todos devemos alcançar, a força da consciência humana. O que significa, pois, a troca de cartas durante 40 anos? Que lição poderemos tirar deste acontecimento relevante? Dialogar é um ato de respeito, de afeto, de estima, de paciência, de querer bem, talvez de reencontrar o espaço perdido, de fé, de doação, de atenção, de meditação e outras palavras que vocês queiram acrescentar. Mas não esqueçam de incluir a palavra principal, que revela profundamente a essência do diálogo. Dialogar é, antes de tudo, manifestação do amor ao próximo. Talvez fragmentos daquela paixão que vive no coração dos poetas, de comunicar-se com o universo, com a humanidade inteira, para revelar as verdades eternas do paraíso. Parabéns, Dona Olga, parabéns, Foed, parabéns a Irati e a todos nós que recebemos uma obra desta dimensão. Muito obrigado. Labirinto. O grito do pavão é som azul partido da lágrima. É palavra afogada no bico. De prata, surda mágoa, e canto, raro pranto.
das penas da beleza reguardadas no encanto. Luz quebrada no vidro, da fala, cor ferida, de tristeza na tarde, de anil e negra tinta. Caminha rente às árvores, sereno, rei de penas ocultas, rosto duro de pedra, ruga, terra, ave presa ao segredo, verde do entardecer, carrega o peso mudo da solidão nos pés. Foed Castro Chama. Chamamos agora para sua declaração a presidente da Academia de Letras, Artes e Ciências de Irati, senhora Luísa Nelma Filos. Inicialmente, gostaria de registrar 2 correspondências que chegaram para o evento. A primeira é do presidente da Academia Paranaense de Letras, senhor Dr. Túlio Vargas. Ele diz o seguinte: impossibilitado de estar presente, envio daqui meus cumprimentos aos escritores Foed e Olga pelo lançamento literário, o que reflete a operosidade intelectual do colegiado acadêmico, que tem sido expressão de trabalho e relevância na divulgação da cultura do Estado. A segunda correspondência vem da nossa grande artista Denise Stoklos. Desejo um imenso sucesso ao livro, importante e necessário. Beijos iratienses. Bem, em 29 de novembro de 2002, nós estávamos nesse mesmo salão. Dona Olga, Foed Castro Chama e o então vereador Sérgio Stoklos, quando Dona Olga lançava seu livro Espírito da Floresta e Pássaros Azuis, que eu até trouxe aqui hoje, a primeira edição que nós fizemos em 89. E Foed Castro Chama lançava a antologia poética que foi feita pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, e ainda a proposta, e como proposição do então vereador Sérgio Stoklos, era comemorado o centenário do senhor Primo Araújo, um dos grandes ícones da nossa cultura. Bom, passados 5 anos, novamente cá estamos, em véspera de completarmos 100 anos de Irati, num momento maior da literatura iratiense, porque, ao lançarmos Barcaça, correspondência mantida entre os 2 poetas, Foed e Olga, temos acesso publicamente às cartas que ambos se trocaram por cerca de 40 anos, como também podemos ter acesso aos comentários estéticos, estilísticos e filosóficos que ambos questionavam e, numa forma de muita amizade e interesses culturais, compartilhavam em suas experiências literárias. Dona Olga e Foed resolveram publicar no ano do centenário, onde, nesses últimos meses, o que mais se observa no nosso município é correr atrás da memória. Quantas perguntas que as pessoas têm feito às escolas na busca do resgate cultural. Dona Olga e Foed, pessoas iluminadas, prepararam com antecedência esse livro que hoje vem a lume. Dona Olga, nosso orgulho iratiense, uma das precursoras da poesia, patrona da LACS, poetisa premiada na França por 3 vezes, na Academia Internacional de Lutece, Paris, teve a medalha de honra ao mérito nos Jogos Colegiais e Culturais de Irati, recebeu a Rosa de Prata do Clube Soroptimista de Irati, premiada pela Academia Internacional de Letras do Rio de Janeiro, premiada com o troféu Bento Munhoz da Rocha do Centro de Letras Paranaense, publicações na Revista Paranaense, publicações de poemas em livros didáticos, em cartões postais, em livros, etc., etc. Participação ativa em entidade como a Academia Paranaense José de Alencar, pertencente ao Centro Paranaense de Cultura, integrante do Movimento Poético Nacional, está fazendo o ABC da literatura iratiense, um trabalho de rigorosa pesquisa, do qual, modestamente, eu tenho contribuído.
poetisa de Irati, do Paraná e do Brasil. Quando achamos que Dona Olga está quietinha, lá vem ela novamente com mais um surpreendente livro de poemas, de correspondência, de discursos, de crítica literária, com um projeto inovador que entendemos que devemos apoiá-lo, como também sempre aprender com ela. E com que vivacidade, Dona Olga, a senhora nos apresenta os seus trabalhos, com que disciplina nos escuta. Se isso fosse necessário, a senhora só deve falar, escrever, dizer. O tempo já lhe proporcionou tudo e mais um pouco. A senhora é de uma sabedoria ímpar. A senhora é um ícone de nossa literatura. Falar em Irati é falar em Olga Zene, em Olguinha. E sobre Foed? Que dizer do Foed? Bem, só posso começar pela afirmação do professor Orreda. Foed Castro Chama representa a memória cultural de Irati. Só isso. Como a Denise, representa a memória cênica de Irati. Como o Primo Araújo, a memória das artes plásticas. Como Gumercindo Esculápio, a memória jornalística. Como José Maria Orreda, a memória histórica. Como Abílio Carvalho Bastos, nosso primeiro regente de banda. Como a irmã Gabriela, que também professora de Dona Alzira, e tantas outras. Então, são grandes ícones. Bom, gente, o crítico brasileiro Carlos Newton Júnior, ele se expressa quando ele fala da poesia do senhor Foed Castro Chama. Ele diz assim: a escassa crítica até hoje existente sobre a poesia de Foed Castro Chama jamais foi econômica em matéria de elogios. Já em 69, o crítico brasileiro José Batista afirmava que o Labirinto e o Irati eram os dois últimos livros da mais coerente experiência da poesia brasileira e identificavam no primeiro um dos poemas mais solidamente belos da língua portuguesa. Quanto à Pedra de Transmutação, que eu trouxe aqui, que recebeu o prêmio em 84, César Leal chegou a afirmar ser o extenso poema uma das obras máximas da literatura mundial nesta metade do século, para depois concluir que a riqueza do poema é tantas suas fontes ocultas, tão complexas suas tramas, que somente com o correr de muitos anos, de muitas gerações, de séculos, ele será plenamente entendido, o nosso poeta. Marcos Lucchesi, outro grande crítico brasileiro, vai mais longe. Trata como o principal poema deste final do século, obra que leva seu autor ao mais alto patamar da poesia ocidental. E André Cifrin, que fez aqui a crítica desse livro editado pela imprensa oficial do Estado do Paraná, o que o Cifrin diz, gente? Foed Castro Chama talvez tenha sido um dos poetas mais superestimados de sua geração, sem deixar também de ser um dos mais injustiçados. Nós, iratienses, temos que... Acho que aqui o grupo é seleto, né, gente? Aqui a gente pode tomar decisões. Foed Castro Chama talvez seja um dos poetas mais superestimados de sua geração, sem deixar de ser também um dos mais injustiçados. Superestimado ele foi, principalmente em fins dos anos 50. Por quê? Porque afastaram da editoração. E como apontou o crítico Carlos Newton, o Foed não publicar livro é um crime contra a literatura nacional. Para César Leal, outro crítico literário, ele diz assim, que ele foi ler esse livro aqui, mas ele não vai falar do poeta, ele vai só nos números. São 2.500 estrofes que tem aqui.
São 10 mil versos, decassílabos, com 10 sílabas. São 100 mil períodos rítmicos. Agora, o que é mais interessante, gente, a estrofe utilizada é o quarteto, em versos decassílabos. Quer dizer, isso é tudo teoria literária, mas veja bem só o que ele diz. Não tem um único verso que não seja realmente forte. A Universidade Federal do Paraná, por meio do seu Departamento de Letras, publicaram um artigo, o Martins Gomes, não é mesmo, Fuede? Se chama Fuede Castro Chama, laureado poeta neomodernista, escrito na revista da Universidade Federal do Paraná. E daí ele diz assim, o Fuede foi laureado, foi premiado em 58 com o Prêmio Olavo Bilac, em 55 no Concurso Nacional de Poesia, em 67 na antologia dos poetas brasileiros. Ele faz parte da antologia dos poetas brasileiros, que foi organizado por nada menos do que Manuel Bandeira. Ele está no Dicionário Brasileiro de Literatura, organizado também nada menos do que Raimundo Menezes. E aqui eu vou falar o que o grande crítico da Cecília Meirelles, que, aliás, foi sua amiga, Cecília Meirelles, também poetisa, né? Então, o círculo do Fuede Castro Chama é um círculo assim, que ele chegou a conviver com grandes poetas brasileiros, porque, na realidade, ele é um grande poeta brasileiro e universal. E aí, ele diz o seguinte: o poema Irati, impregnado de sentimento nativo, claro, à volta, o que ressalta é a obstinação, o rigor e a pesquisa e a busca das imagens exatas e a economia de meios expressivos. Ele é categórico. Bom, a Nelly Novaes Coelho é professora da USP. E o Fuede enviou alguns trabalhos para ela. E daí ela escreveu uma carta para o Fuede, ela diz assim: os seus trabalhos filosóficos eu entreguei para meus alunos do doutorado. Eu quero que eles leiam, que eles façam, porque é tanto conhecimento, é tanta lucidez, que os alunos precisam ler. Num livro fantástico do Fuede Castro Chama, que se chama, ele fez poucas edições, eu acredito que eu não vi se foi feito em grande escala, O Navio Fantasma. Veja o que o Fuede chama, dá uma entrevista para o senhor Leontino Filho, da Universidade Federal Fluminense, no Jornal da Araraquara de Letras. O que o Fuede diz? Veja que maravilha. Em Navio Fantasma está concentrado e transparente em minhas cartas o longo convívio com minha mãe, que sempre, desde cedo, em um nível de admiração por minha mãe, por seus atributos dramáticos de maga, a tecer encantos, esse desejo de ser poeta, de ser filósofo. Interrompi, aos 15 anos, a leitura de um romance, para ler Schopenhauer, Hegel, sem nada entender, mas convicto de que a leitura ficaria retida no inconsciente. Um livro do Fuede Castro Chama, chamado 4 Estações, que ele entregou original para o professor Orredo, o professor entregou para mim, mas que, quando estiver já em funcionamento o Centro Cultural Denise Stoklos, que um dos primeiros lançamentos seja feito com esse livro do Fuede Castro Chama, 4 Estações, anexada à conferência do professor Newton Sabá Guimarães, colocado o artigo do Júlio Bronislavski e do professor Orreda, que eu acho assim que daí no campo literário nós vamos fechar a literatura com chave de ouro. Sem contar que a dona Olga, ela já vem com o livro qualquer hora. Todos os discursos dela. Então, vocês vejam que memória, gente. Nós vamos lembrar de todas as inaugurações que teve, porque a dona Olga, ela sempre usa da palavra, e muito bem, por sinal.
Então, fica esse convite oficial, Sérgio, em nome dos nossos 2 poetas aí, que são assim os que mantêm essa regularidade literária, né? Tanto o FOED sendo editado em outros locais do Estado. Então, gente, muito obrigada pela presença e desculpa se eu me empolguei um pouquinho. Tarde. A tarde se encurvava e eu lia os pássaros mortos. Fazia palpitar a vida e fremiam os artelhos. Canções, testemunhas vagas de uma noite densa. Enveredam luz sobre as pupilas. Eu palpito claro e o escuro veste-se de nesgas. O relógio marca as horas. Ri o seu riso austero e brinca com os dedos. Na penumbra de um despertar profundo, na espera de um insofismável termo entre o ontem, o hoje e o amanhã, descobre-se a alma. Olga Grishinsky-Zenin. Pedimos agora o pronunciamento da escritora Olga Grishinsky-Zenin. Boa noite, principalmente. Boa noite para todos. Me sinto feliz em ter toda essa presença de vocês. Senhoras, senhores, autoridades presentes, amigos, colegas, convidados. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Irati, o senhor Dr. Sérgio Stoklos. Excelentíssimo senhor ilustre professor e escritor José Maria Orreda. Excelentíssima senhora Dona Luísa Nelma Filhos, presidente da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná. Quando a vida nasce, se manifesta e se faz presente, é um dos momentos mais supremos do seu aparecer e de uma possível e ditosa permanência. Prezadas senhoras e senhores, presenciamos hoje um dos momentos mais sublimes do lançamento de livro, cuja presença máxima marca em seu conteúdo os princípios do nascimento de uma literatura viva e marcante da nossa terra, e poderá permanecer por séculos, como o século de Irati, que nestes momentos também festejamos. Irati, como cidade, se orgulha em possuir uma delicada e dedicada pleiade de escritores. E este orgulho vai além das suas fronteiras. Nossos escritores são elementos que prezam o seu mistério, valorizam o trabalho que fazem e pautam o seu nome, que vem escrito em letras sublimes, nos marcos que apresenta a cultura do país e, efetivamente, também marca o nosso nome, o nome de Irati. Somos 2 elementos de destaque, Olga Grishinsky e FOED Castro Chama, qual a própria cidade e os elementos de arte, cultura e saber nos conferiram. Olga Grishinsky-Zenin e FOED Castro Chama se conhecem há mais de 40 anos. A literatura os aproximou e o bom viver e o companheirismo amigo sempre se fizeram presentes. Hoje, para a alegria nossa, podemos oferecer a Irati, a nossa cidade, aos nossos amigos e colegas, um pequeno livro, livro Barcaça, que contém muitos dos elementos que um principiante de literatura propriamente dita necessita. Este livro contém cultura e ensinamentos. Poderá ser muito útil a estudantes e principalmente principiantes na arte de escrever e comunicação. Agradeço ao nosso prefeito municipal, o senhor Dr. Sérgio Stoklos, que soube enxergar dentro do tamanho de palavras e letras do livro Barcaça
O valor do seu conteúdo, e nesta data festiva do centenário de Irati, permitiu que o mesmo se faça presente. Agradeço em especial seu pronunciamento em nosso livro, como nossa figura máxima do município e nosso especial amigo. Muito obrigada, doutor. Outro sim, agradeço a delicadeza da presença em este livro do nosso dedicado, ilustre professor e escritor, senhor José Maria Urreda, e a senhora dona Luísa Nelma Filos, muito digna presidente da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná. As suas dedicadas presenças enaltecem e valorizam o trabalho apresentado. Agradeço em especial a assistência e a apresentação dedicada da excelentíssima senhora dona Rosana de Castro Casagrande, muito digna secretária da Cultura de Irati, e a senhora Maristela Bida Borges, pela assistência social que nos proporcionaram, e a desusada e sempre abnegada, delicada colaboração. Agradeço a todos que nos auxiliaram. Agradeço a presença dos convidados, dos nossos familiares, e a todas as pessoas que são efetivamente apreciadores de uma boa leitura. Obrigada, obrigada a todos. Tem um poema meu que escrevi em 1962. Chama-se Murmúrio da Fonte. Dedico a todos que estão aqui presentes. Murmúrio da Fonte. Ser pedra, escalar as pedras mais duras do monte, retratar os céus mais coloridos do horizonte, ser riacho, beber da água mais pura da fonte, ser o fruto da árvore que caminha, ser augúrio e viver sozinha, ser mel do fruto mais ácido na fonte, ser flor mais bela de um jardim imenso, ser denso fluido e sutil essência, ser tudo e não ser nada. Meu nome começa por um pequeno risco, círculo que se fecha, onde eu também existo. Êxtase insondável, amor incomparável, extraído do universo, uno, mas diverso. Não possuo palácios, joias em profusão, trago ao exposto o coração. Obrigada. Pedimos agora a presença do ilustre escritor querido Foed Castro Chama. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Irati, Dr. Sérgio Stoklos, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, o lançamento de livro neste recinto oficial do nosso município reveste-se de particular interesse por tratar-se de ato desusado, a saber, a troca de cartas entre escritores iratienses. Tal prática, além da dimensão literária específica, envolve uma categoria que tem nas letras o aparato da educação e da comunicação. A poesia, em particular, de cujo exercício as cartas aqui expostas se ocupam, remonta aos antigos aedos, narradores dos fatos sob a moldura do mito, que se transformou, por sua vez, em relatos históricos, constituindo-se hoje em modalidade pedagógica de cunho universitário.
De modo que o lançamento em livro da troca de cartas com Dona Olga Grestinski Zene constitui o que Barcaça representa, o coroamento de cidadania do filho ausente, para o que peço a desejada consideração. A cidade é o círculo formal da nossa identidade, da qual somos a aparência individualizada. O círculo interno é o útero materno. A cidade, enquanto identidade virtual, preserva-nos a existência e nela encontramos os quadros da memória transformados em imagens a fundir espírito e matéria. A cidade de Deus, concebida por Agostinho, é também humana, identificada em nossos passos com a descoberta do mundo. O atributo estético do uso das cartas é testemunho, por outro lado, de aptidões linguísticas da cidade centenária a emoldurar-nos na escrita do falar materno. Lembro, neste parlatório municipal, a ágora das antigas cidades representadas por clãs, detentores e instigadores do conhecimento. Pretendemos, em Irati, desenvolver o saber ao nível estético da linguagem, visando aguçar a inteligência através do exercício da poesia. No início do século XX, no Passeio Público de Curitiba, foi lançado numa festa pagã de primavera o livro Setembro, de Emiliano Perneta. Barcaça repete, neste recinto oficial da comunidade, a celebração da poesia. Muito obrigado. Nós convidamos agora a senhora Genoveva Zawelinski, que fará uma homenagem na língua polonesa à senhora Olga Grestinski Zene. Pani Olga Grestinska Zene, nasza wspólnota z Irati jest bardzo wdzięczna za jeszcze jedną książkę, którą pani napisała z racji stulecia naszego miasta. W imieniu kolonii polskiej gratulacje. Niech pani Olga żyje nam 100 lat. Vou fazer a tradução, porque eu sei que a senhora e o seu Júlio Wasilewski entenderam, mas os demais eu não sei, né? Então, senhora Olga Grestinski Zene, nossa comunidade de Irati está muito agradecida por mais um livro, o qual a senhora escreveu por ocasião do centenário de nossa cidade. Em nome da colônia polonesa, congratulações. Que Dona Olga viva para nós 100 anos. Passamos então a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Irati, da cidade de Irati, senhor Sérgio Luiz Stoklos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, professor José Maria Urreda, a Luísa Filos, os nossos poetas, escritores, Dona Olga e Fued, e a todos vocês. Irati embarcou nesta saudável barcaça que hoje aqui se lança ao mar, à terra, ao céu, ao sal, ao
ao mundo. E se faz daqui de Irati. Para nós, isso é um motivo de muito orgulho, de muita alegria. Nós termos nesse livro aí retratado toda esta troca de correspondências durante 40 anos entre pessoas não comuns e, ao mesmo tempo, simples como são, mas especiais porque dotados de uma cultura, de uma inteligência e um conhecimento, é para nós, sem dúvida mesmo, um grande presente, algo que nós vamos ter oportunidade de estar vendo, lendo, sentindo e nos transmitindo. Porque o que é a cultura, que tem várias interpretações e cada um de nós tem a sua, mas eu posso dizer que, através dela, a gente pode sentir o momento, sentir a razão da nossa existência tão questionada, tão discutida internamente por todos nós e não descoberta, mas a cultura é algo que nos alivia estas dúvidas e nos dá muitas respostas para muitos destes questionamentos que internamente temos. Então, com esta invasão que faremos após a leitura destes livros, nos será de grande proveito. Então, nós temos a agradecer ao Sr. Foed e à Dona Olga pela oportunidade de invasão dessa privacidade, pela exposição destes textos, destes contatos, deste patrimônio que antes particular, agora se torna mundial a partir daqui de Irati. Então, a vocês o nosso agradecimento pela oportunidade que estão dando, que já nos deram outras oportunidades com outros livros que editaram, publicaram e possibilitaram transmitir também tanto para todos nós. Dona Olga, esta iratiense que aqui está morando e que já teve também até jardim de infância, em outros momentos, mostrando com isto, comprovando com isto a sua sensibilidade, porque tratar com a criança, atender a criança, é algo que não é para qualquer ser humano. Isto é para seres humanos especiais. E a Dona Olga já mostrou isso, então, com essa atividade, esta outra atividade que ela também já teve, e também relata, quem já teve a oportunidade de ler os livros dela, muitos momentos que ali naquele chamado jardim de infância, como era dito antigamente, né? Ela conta em muitos dos seus livros muitas passagens interessantes também, mostrando o que é uma criança e mostrando a relação de um adulto responsável para com uma criança também, que ela mostra nos seus livros. Então, Dona Olga, para nós é também um grande orgulho tê-la aqui em Irati, tê-la como iratiense escrevendo para nós, não só escrevendo, nos contando e com a sua presença diária aqui em Irati. Foed Castro Chama, um poeta iratiense também, não vive no dia a dia aqui em Irati, mas Sr. Foed, como se vivesse, porque a sua presença aqui no meio literário e cultural em Irati é venerada, porque o senhor, um poeta de reconhecimento mundial, como a Luísa já sabíamos disso, evidentemente, mas hoje aqui nos mostrou e comprovou a todos, um poeta de reconhecimento mundial, da mais alta poesia ocidental, como a Luísa contou, que um crítico escreveu, e muito bem escreveu. Então, para nós,
este reconhecimento que existe lá fora, aqui em Irati também existe. Pode ser que até seja restrito àqueles que conhecem, têm interesse, mas o senhor é reconhecido aqui em Irati. A Luísa falou sobre 4 estações do Sr. Foed, o grande objetivo da dona Olga, e contou que em algum momento o Sr. Foed foi impedido de editar, foi segregado, né? Em Irati isso não acontece nunca, nunca aconteceu, será editado. Aqui vocês são incluídos, jamais excluídos. Irati fazendo 100 anos, vários eventos. Esse é um evento muito importante da comemoração dos 100 anos, esse momento do lançamento do livro do Sr. Foed e da dona Olga, Barcaça, Ideias e Presença. E encerrar dizendo: viva dona Olga, viva o Sr. Foed, viva Irati. Obrigado. E agora nós chamamos para uso da palavra e leitura do poema Voo de um Pássaro e um Grito Estremecido, a senhora Olga Grishinsky-Zene. Voo de um pássaro. Corre a água branca. A natureza empresta-lhe a cor e em meio ao verde iluminado repicam as gotas cristalinas. Força e medida brincam na superfície. Um largo lençol branco se estreita, se avoluma, estreita-se de novo, enrolado pelos deuses em volumes imprevistos, desce a garganta. Gigante noção, gigante na pancada. Sóbrio como luz primeira, continua a jornada. Repica nos ouvidos e continua. Belo como um sonho branco. Vem diversos lastros, despeja-se de cima, beija os nós das pedras, pedras verdes que ocultam em suas mãos. Vem cantando em ondas lentas, leve pássaro perpassar montanhas. Perpetua sua estrada. Às vezes abaixa o som, as águas limpas o enleiam. Mãos e mãos levantam-se em prece. Gigante, ouro verde na luz semeia. Guarda ao longe, à frente, no meio ou atrás, o perpassar dos séculos. Nas margens densas, cinzas brancas a destacar paisagem, passos e mais passos de pés diversos firma nas areias. Plácido em seu rastro beija o chão e continua. A natureza mostra-o de cima, embaixo ou no meio, pontilhado de estrelas. Ondas com gotas orvalhadas se desdobram, se fendem, se espalham no ar, sobem, descem, se destacam, cantam naqueles que as veem, se misturam, mas tudo é luz. Pendem e orvalham, descem palpitantes do seu seio. Um espectro se desdobra e ofusca os rochedos. Caem fios e fios de prata. Noivas loucas em pencas frouxas sacodem e penteiam seus cabelos. Em cima, bem no topo azul, carrega-se de imagens e de astros. Embaixo, o fio revolto, água branca, pouso solto. Em cima ou no meio, no peito cristalino de um astro, o voo inaugural de um pássaro. Quando raso, é manso, é meigo, é doce ao olhar alheio, mas quando cheio e pensa ser interrompido em sua marcha, em lágrimas se derrama e possante ruge como uma fera. Finca suas unhas, seus pés no verde, suas garras se encobre o seu ser palpitante. Espuma se retorce, esbraveja, enche-se de bruma. Salpica e agita as pedras que lhe obscurecem e tolhe os pés, e sacode e esmurra, estira e empurra a farvalhante grama.
O seu ronco matutino embala e abala o ventre, e a corcova encoberta das águas embebida cintila e reverbera no dorso do seu grito escondido. E as ondas fervilhantes, em seu furor submisso, acariciam as folhas verdolengas, e no seu brilho enternecido, olhão gigante, o seu urro estonteante na sua dor reconhecida plasma. Em nuvens se estremece. Levanta-se, quer fugir, embebe-se no olhar do mundo. Lá adiante, deita-se um pouquinho, sossega como um bebê, levanta-se de novo e às vezes como um infante carinhoso, outras como um felino. A sua mão agiganta, insubmissa, estende a sua pata, raspa o chão, rasga a terra e fixando o seu olhar ao alto grita: acordem, ó meu povo, a madrugada é mansa e um pássaro canta. Tenho dito. Obrigada. Convidamos agora para a leitura do poema Irati, Senhor Foed Castro Chama. Ir a ti, colher as iras crespas do ar, os verdes cachos eriçados de espinho, despir do solo o resto de uvas que espremi no frio, armar na grama os ramos de amor presos à terra, as raízes do grito, cortar o rito das retinas queimadas, lavrar o ouro, o ímpeto rubro do riso, pisar a urtiga, a perniciosa língua, a ácida ameixa, o amargo fruto, a amora, desatar a fala das árvores, as fitas das serpentes, o azul do voo, as asas das borboletas, desatar as asas pretas dos corvos, folhas de carvão no ar, ríspidas folhas de ásperos riscos, lápis em pânico, ardido grito, queimar a língua das águas, varar os cabelos da noite, negro ar de penas ocultas, queimar a luz atrás do grito das aves, compor nos passos a mudez da fala, carpir o capim, colher o arroz, cortar a lã dos carneiros, o fogo da boca, o ruído das palavras, dobrar as cordas do ar presas ao vento, conter as bocas em fuga, enquanto dorme a voz foragida no sono, comer a ameixa, doce enxame de amor em negro fruto, ir a ti colher as sombras desatadas dos pés, conter a alegria das vozes acesas no zumbido das moscas, desenrolar dos pés a corda das estradas, despertar das trevas o calor da lua, conter o clamor do vento, o arrepio das árvores, o fio do medo, escutar a voz das águas no chão, elas vêm de longe com gritos de criança, ver cair na serra o fio azul da chuva, na margem do rio das Antas, as almas transparentes andam sobre as águas, lavam os rostos nas correntes e retornam às pedras silenciosas. A ventania envolve suas dobras apressadas. No sono, as folhas de cobre chegam entre os ramos da noite e riscam o sonho do alquimista. Ir a ti, colher as iras crespas do ar, as violetas medram na calçada, o boi rasga a bruma no pasto, cresce o arroz, riscam o ar as setas dos pássaros, o vento corre sobre as patas, larga as crinas brancas, dobra os ramos, enrola as folhas, levanta o círculo e ri dentro do anel
preto do redemoinho. O animal solto na estrada enverga os cabelos verdes do arrozal. Eu vi o lampejo dos relâmpagos iluminar a cor das violetas e como sombras de fogo se queimar na terra. Vi a pedra azul do céu fender-se em listões sob o calor das águas. O vento prendia o arvoredo na fúria circular. Corria pela estrada o galope das águas sob as correntes de vidro. Pente fino de ar na serra, o vento come a estrada. Os pendões dos cabelos de milho tremem no campo. Na mata escura, a luz na bracatinga se infiltra pelas frestas, surpreende os besourinhos, joias de chifre, filigranas de ouro negro. Na plenitude de verão, anda-se entre labaredas nas ruas. O ar com brilho de ouro estende folhas de fogo, anda-se como cidadão medieval. O calor turva os sentidos, é fácil trocar as ruas por corredores, as casas por ferrarias. Há braseiro nas pedras, o vento sopra da boca de um fole na casa do alquimista. Nas paredes encardidas há formas de sapatos, ferramentas, livros, estampas, pedaços de ferro, metais sujos de fumo. O quadrado da porta abre para a cozinha. No fogão de chapa preta, a chaleira fuma sobre o caldeirão com massa de ouro de polenta. A janela abre para os galhos de árvore do quintal, rincha os sapatos, uma figura de colete e corrente de prata. A mulher grita para os meninos que brigam até arrancar a casca da polenta presa ao ferro, como casca de ouro queimado. Que inferno! Nunca viram comida? Querem roer o metal? Nos pés de marmelo entrelaçados pelos feixes verdes, estão os meninos com a lata de fumo, as bocas acesas nos ramos retorcidos. Não se admiram da pedra azul do céu. A pedra breve se fecha, rasga o pano das nuvens, o grito de um relâmpago, a chuva estremece o ar. O crepúsculo acende o campo, acorda as almas verdes das árvores, assusta o olhar atônito dos pássaros, enquanto o cabrito e a vaca se recolhem. A codorna some no sono. As árvores torcem os galhos, abrem os ramos escuros, crispam de frêmito as folhas, mudam as formas, negros corpos de bichos contra a luz do horizonte. Árvores nervosas, verdes aves, gralhas de penas eriçadas e corpos retorcidos, crestados pelo incêndio. O crepúsculo paralisa o móvel e imóvel, infunde sopro às coisas frias. O pinheiro se mexe, aranha, farpa de arame, cachos de ira, centopeia de espinho no ar. Rijos ramos curvos, garras de galhos pretos, cordas de serpente, pelos de erva, formas tensas de feras, gatos, panteras. O fogo acende a vida, anima os nervos frios, transforma os verdes arcos em cavalos e aves. A fauna combusta da floresta salta dos galhos, os troncos criam asas, ruge o ouro do fogo no silêncio convulso da cor. A cor grita, a cor arde, a cor queima, a cor fala, a cor cala. A estrada corre espantada, desliza no suor amarelo da noite. A coisa corre paralela à coisa, a relação é simultânea no espaço. Quem imite a imagem e antecipa, quem prevê a imagem pressente o surto das coisas.
Porque prevê, tudo transcorre dentro da ordem, as coisas subsistem, são efeitos de um mover contínuo no espaço, causa e efeito. O nada é o que está fora, o todo em repouso, o tempo, círculo infinito, como o zero, não conta e aumenta, não progride e domina, não aparece e reina, não fala e é escutado, é vácuo e alimenta, é círculo e quadrado, é visível e não o veem. Infinito, ausência da medida, e tudo cresce somado à sua ordem. Obrigado. E com a leitura dos poemas, nós encerramos esse ato solene, inesquecível, marcante, realmente o marco do centenário de Irati. E assim, nesse momento que eu espero, fique marcado, fique tatuado em vocês. Momento literário marcante e inesquecível para nós. Ideias e presenças, o livro está lançado, o livro está disponível para aquisição e para o autógrafo dos autores. E eu desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigada.